Queridos irmãos e amigos da TV Caminho Livre, graça e a paz do Senhor Jesus. Nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre o ponto teológico que fez com que eu e o Elias iniciássemos um processo involuntário de ruptura com a Igreja Adventista. Nós já falamos sobre isso. No meu primeiro vídeo eu toquei nesse assunto. Depois, num vídeo em que eu estou com Elias também, nós tratamos desse assunto, quando nós buscamos conhecer a experiência do Elias. E é sempre bom a gente estar revisitando esses temas na medida em que agora nós estamos conhecendo um pouco mais do Evangelho de Cristo. E, acima de tudo, porque nós estamos tentando conhecer o livro de Romanos de uma forma mais detida, mais focada, e isso nos força, nos motiva a rever alguns temas já tratados por nós aqui na TV Caminho Livre. Como introdução deste vídeo, eu quero ler alguns versículos do capítulo 5, que nós já terminamos de analisar, mas sempre é bom a gente revisitar um texto, porque nova luz ou novos vislumbres do mesmo assunto podem nos ocorrer. Romanos 5, do 17 ao 19, diz assim: Se a morte reinou pela ofensa de um, e por meio de um só, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Portanto, assim como por uma só ofensa veio juízo sobre todos os seres humanos para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Amados, um dos assuntos menos compreendidos pela membresia da Igreja Adventista é a questão da imputação. E por ser um assunto pouco compreendido, quase nada compreendido pela membresia comum, pela membresia leiga, muitos vão afirmar que esse entendimento da teologia reformada de que Deus nos imputa o pecado de Adão é injusto e, além de injusto, irreal. Não pode ser assim. Como é que Deus vai nos imputar a culpa de outra pessoa? Como é que Deus pode colocar sobre nós o peso de um pecado que nós não cometemos? Eles não compreendem o quadro geral, o quadro maior. Nunca entenderam, as pessoas que assim afirmam, que Deus imputar a justiça de Adão a nós é injusto. Elas nunca compreenderam que Adão, quando criado, como o primeiro ser humano a ser criado, ele foi criado como cabeça da raça humana, como representante federal da raça humana, um representante corporativo da raça humana. O próprio nome, Adam, é o nome hebraico, né? Adam, significa o quê? Humanidade, algo relativo à nossa dimensão terrena. Adão carrega em seu próprio nome essa carga terrena, essa carga de elementos pertencentes a esta terra. E Adão cai. E Adão peca. E Deus havia advertido Adão: olha, o dia que você comer do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, você morrerá. É inevitável. Uma coisa, uma ação levará a essa condenação. A morte é a ruptura com a vida. A morte causa a ruptura com a vida. Quando eu comecei a analisar aí o segundo trecho de Romanos capítulo 5, eu começo analisando, evidentemente, o versículo 12, e fala um pouquinho sobre a questão da morte.
Não adianta a gente ficar romanceando a morte, ou romantizando a morte. A morte não é nada glamurosa, ela é nossa inimiga, ela causa profunda dor em todos nós. Ela nos divide, ela nos separa, ela nos angustia, a sua proximidade nos angustia. E a morte será derrotada. Não existirá mais morte no universo depois que Jesus resolver a questão do pecado. Mas voltemos à questão de Adão. Muitas pessoas dizem então que o fato de Deus nos imputar o pecado de Adão é injusto. Não, não pode ser. E eu ouvi muito, quando estava dentro da igreja, pastores e líderes dizerem o seguinte: olha, é o seguinte, Deus não nos imputa o pecado de Adão. Nós não somos culpados pelo pecado de Adão. O que acontece é que, por conta de virmos de uma raça condenada por meio do pecado de Adão, nós nos tornamos corruptos. Nós herdamos não a culpa de Adão, não a culpa pelo seu pecado, nós herdamos a corrupção. Aí eles vão dar o seguinte exemplo. Pense num pai ou numa mãe que, por possuírem uma doença, vão transmiti-la aos seus filhos. Ou um pai ou uma mãe doente irá transmiti-la aos seus filhos. Seus filhos nada fizeram para receberem esta doença, mas pelo fato de terem sido gerados ou por um pai doente ou por uma mãe doente, eles herdaram esta doença ou do pai ou da mãe. Olha, a princípio parece ser uma explicação muito boa, né, para essa questão. Parece uma explicação plausível, né, com uma certa lógica, porque nós vemos isso acontecer. Filhos que herdam doenças ou do pai ou da mãe, ou até mesmo dos dois. Isso acontece, isso é possível. Um filho herdar estas imperfeições fisiológicas, biológicas do pai e da mãe. Então, esta explicação, ela parece plausível num primeiro instante, mas nós temos que entender que, do ponto de vista bíblico, esta explicação não bate com o entendimento da Bíblia. E o capítulo 5 de Romanos, dos versículos 12 ao 21, nos deixa isso muito claro. Não há como você compatibilizar esta explicação tolinha, né, simplória, simplista, superficial, de algo tão grave, tão importante. Não há como você aplicar isto ao texto, por exemplo, que nós acabamos de ler. Eu li só 3 versículos, só 3 que eu li. Nós não vamos ler o trecho, essa perícope de novo, porque nós já tratamos dela, ainda que de modo bem rápido, bem objetivo, procurando salientar os pontos principais. Então, meus queridos irmãos, essa é a explicação rasa, superficial, tolinha que a teologia adventista, e aí eu acredito que não seja só a teologia adventista que ofereça esse tipo de explicação para o seu entendimento errôneo sobre a questão da imputação do pecado de Adão. Né? Então, para muita gente, especialmente para a teologia adventista, Deus não atribui a culpa do pecado de Adão a nós, porque seria injusto da sua parte fazer isso. Só que tem um detalhe. O capítulo 5 fala exatamente isso. O capítulo 5 nos traz esta afirmação que para muitos é chocante, de que Deus nos imputa sim a culpa pelo pecado de Adão. Porque quando Adão peca lá no Éden, pelo fato dele ser o cabeça da raça humana, pelo fato dele ser o representante federal da raça, nós pecamos em Adão. Nós pecamos em Adão. Paulo deixa bem claro no início dessa perícope que a morte sobreveio por conta do pecado de um só, e a morte é o resultado deste pecado de um só. A morte é penal, a morte não é natural. A morte não é algo natural. A morte não faz parte do plano eterno de Deus, do projeto eterno de Deus, que Deus resolveu chamar de Evangelho. A morte não faz
parte do evangelho eterno. A nossa morte, eu estou falando da nossa morte eterna. Eu não estou falando da morte de Cristo. Certo? Não é nesse aspecto que eu estou falando. Eu só estou dizendo que a morte que nos acomete e que nos causa tanta dor e sofrimento, ela é penal. É uma pena por conta do pecado de Adão. E esta perícope, este trecho da palavra de Deus, Romanos 5, de 12 a 21, deixa isso muitíssimo claro. Não há como você errar. Vamos salientar isto nesses textos que nós lemos aqui agora. Vamos ler o verso 12. Portanto, assim como por um só ser humano entrou o pecado no mundo e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Todos pecaram em Adão. E aí Paulo vai tratar de enfatizar isso, vai tratar de explicar esse porque todos pecaram. Ele não termina a sua explicação no versículo 12, e aí ele tem que explicar isso nos versículos seguintes. E ele vai fazer isso até o versículo 21. E ele diz aqui, olha, vou ler de novo os textos que nós lemos agora mesmo. Verso 17. Vamos ler o verso 16? O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação. Vamos nos focar somente no caso de Adão. O julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação. Toda a raça humana foi condenada por conta de uma só ofensa. Está vendo como que o que Paulo quis dizer ali no versículo 12 com a expressão porque todos pecaram não se trata dos pecados individuais e pessoais, mas sim de uma imputação. Nós pecamos em Adão. Quando Adão peca no Éden, nós pecamos junto com ele. E aqui o segundo trecho aqui do versículo 16 deixa isso também claro. O julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação. Olha o verso 17. Se a morte reinou pela ofensa de um e por meio de um só, veja, a morte reinou pela ofensa de um e por meio de um só. Essa morte que nos acomete a todo ser humano da face da terra, ninguém tem o poder de se livrar dela. Ela sobreveio, ela reinou por conta da ofensa de um só. Está vendo como a Bíblia deixa claro isso? Olha o verso 18. Portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos para a condenação. Por conta de uma só ofensa veio o juízo sobre quantos? Sobre todos os seres humanos para a condenação. Estão percebendo isso? Foi por conta de uma só ofensa, uma só transgressão, um só pecado, uma só desobediência. Olha o que diz o verso 19. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Viu aí? Está claro ou não está claro agora para você, meu irmão, que Deus nos imputa o pecado de Adão. Nós nos tornamos culpados, portanto, do pecado de Adão quando nós chegamos a este mundo. E uma das maiores evidências de que nós herdamos a culpa do pecado de Adão é que bebês morrem. Crianças, mesmo sem ter tido conhecimento, tempo para conhecer a lei de Deus, aquilo que é certo, aquilo que é errado, aquilo que é pecado, aquilo que não é, também morrem. Morrem em estado de pureza e inocência. Bebês e crianças morrem nesse estado. Por que isso? Por conta da corrupção que os seus pais legaram, por conta de uma doença que havia nos seus pais, é que essas crianças morrem? Sim, muitas morrem por conta disso. Muitas morrem por conta disso. Isso é um fato. Mas a Bíblia deixa claro que a morte existe por causa do pecado de Adão. Antes de morrerem por conta de uma doença que seus pais legaram, a criancinha ou o bebezinho que morrem em estado de inocência e pureza, morrem muito mais pela culpa do pecado de Adão. E aquelas crianças que morrem sem ter
sem terem sido afetadas por um legado biológico, né? De doença dos pais, por não ter herdado nenhum tipo de doença do pai ou da mãe. Como é que fica a situação? Porque nem todos os bebês, nem todas as crianças que morrem em estado de pureza e inocência morrem porque herdaram uma doença do pai ou da mãe. Há que se considerar isso também. E nesses casos, como é que fica? Se você anular, se você conseguir riscar da sua Bíblia esse trecho que nós estamos estudando, Romanos 5, de 12 a 21, você pode até considerar Deus injusto por lhe imputar a culpa do pecado de Adão. Mas não se esqueça, meu irmão, que se Deus nos imputa o pecado de Adão, porque o Adão era o representante da raça, de toda a raça, e agora, depois do pecado, Adão se torna representante de uma raça caída, de uma humanidade caída, de uma raça condenada, uma humanidade condenada. Você tem que entender uma coisa também. E aí eu entro de novo num detalhe da minha experiência, juntamente com a experiência do Elias. Por volta, eu não me lembro mais exatamente o ano, mas por volta de... Entre 2002 e 2004, 2002 e 2004, acho que foi por aí, eu comprei um livrinho da Casa Publicadora Brasileira. Eu não tenho mais esse livrinho. Já me mudei bastante de lá para cá, e numa dessas minhas mudanças eu perdi este livrinho. Era um livrinho em formato de bolso, feito em papel jornal. Foi um livro, como eu disse, publicado pela Casa Publicadora Brasileira. O seu autor é um pastor e teólogo sul-africano radicado nos Estados Unidos, chamado Jack Sequeira. Este livrinho Laodiceia, a leitura deste livro me causou um choque, porque o que está contido nele era algo que eu nunca havia entendido ou assimilado na questão do Evangelho. Me causou um choque profundo ler este livro. E eu pensei, olha, eu estive errado a respeito do assunto justificação pela fé durante todo o tempo dentro da Igreja Adventista, em que eu permaneci dentro da Igreja Adventista. E este livro é uma como que eu diria, uma prova, uma evidência de que quando eu comecei a estudar a questão da justificação pela fé, lendo conteúdos fora da igreja, a partir de 1993, eu não estava errado, eu não estava no caminho do erro. Porque eu comecei a ler conteúdos, livros, fora da Igreja Adventista, ou seja, extradenominacionais, a partir de 1993. Porque de 82, que foi quando eu entrei na igreja, até 1993, eu só lia conteúdos da Casa Publicadora Brasileira. Eu só lia coisas que fossem publicadas pela Igreja Adventista. Então, quando eu, no início dos anos 2000, adquiro um livrinho da Casa Publicadora Brasileira, chamada Laodiceia, e leio ali em Laodiceia que os meus estudos que eu já havia iniciado para entender o que é Evangelho, entender o que é graça, entender o que é salvação, este livrinho, ele vai na mesma direção. É óbvio que Jack Sequeira ainda é adventista, se estiver vivo, não sei se está morto, se está vivo. Né? É óbvio que ele é adventista do sétimo dia, é óbvio que ele vai falar, né? Ele acredita na instituição, só que ele, como um cara honesto que é, ele precisa considerar a palavra de Deus como ela está, e não simplesmente como a teologia da igreja afirma. E por isso ele vai fazer afirmações tremendamente revolucionárias. Tremendamente revolucionárias. Então, quando eu li este livro, eu fui impactado com a sua leitura, e o que eu fiz? O que eu procurei fazer? Eu procurei passar este livrinho para alguns irmãos que eu considerava muito inteligentes e capazes de compreender e assimilar o que estava nesse livro. Eu frequentava a Igreja Central de Anápolis, à época, e lá eu conheci um ancião da igreja, jovem ainda, que fez teologia e tal, é um bancário. Não vou citar o nome dele, por uma questão de respeito. Eu gosto demais dele. É uma pessoa íntegra,
uma pessoa do bem, uma pessoa maravilhosa, ele e toda a família. E eu primeiro apresentei a ele, pelo fato de ele ter feito teologia, ser um cara muitíssimo inteligente, culto, falava sobre as questões da criação, do criacionismo com muita propriedade. Apresentei o livro a ele. Falei, olha, eu queria que você lesse esse livro, eu preciso do seu feedback, eu queria que as suas considerações a respeito desse livro. Porque o que eu li nesse livro é chocante. Eu vi algo aqui que eu nunca tinha visto em literatura alguma da Igreja Adventista. Vi algo muito chocante aqui. E aí eu apresentei o livro a ele. Pouco tempo depois, não me lembro mais se 1 mês ou 2 meses, não me lembro. Ele me entregou o livro e disse assim, olha, Paulo, eu não vi nada demais. Eu não vi nada de estranho. O que está expresso no livrinho é a teologia adventista. Aí eu fiquei tremendamente preocupado, porque eu pensei, será que só eu vi? Só eu? Será que a minha cabeça não está funcionando bem? A minha mente não está legal? Fiquei preocupado com o feedback dele. Não vi nada de anormal, o livro está expressando a teologia adventista. E aí eu insisti e apresentei o livro para mais um irmão, um outro bancário também. Pessoa maravilhosa, um cara muito inteligente, um estudioso, profundo conhecedor da teologia adventista. Também não vou citar o nome dele, mas é uma pessoa maravilhosa, ele e toda a família. Apresentei para ele, esse outro. E ele pegou e ficou com o livro um tempinho. E aí um dia eu encontrei com ele na igreja e falei, e aí, você leu o livro? Ele já me devolveu o livro, né? Perguntei, você leu o livro? Eu falei, li, mas... Aí ele falou assim, é isso aí mesmo. É isso aí mesmo. Não tem nada demais aí, não. Sabe qual foi a impressão que eu tive, irmãos? Quando estes 2 amigos, irmãos, me entregaram o livrinho Laodiceia, dizendo que não haviam notado, percebido, assimilado nada de anormal, nada demais no conteúdo do livro. Eu fiquei, alguma coisa está acontecendo de muito errado ou de errada. Ou eu já não estou conseguindo mais raciocinar de forma lógica, de forma coerente, e o que é melhor, de forma bíblica, não estou conseguindo mais raciocinar. Ou então, eles não leram o livro, leram algumas coisinhas, né? E nessas coisinhas que eles leram, eles viram lá os pontos de vista da teologia adventista sendo salientados aqui e ali, e acharam que não deveriam ler todo o livro, não tinham interesse. Ou então leram, mas leram de modo muito superficial e não conseguiram, por isso, assimilar as verdades, as revelações chocantes que o livro contém. E eu fiquei muito tempo encafifado com isso, preocupado com isso, porque na Igreja Central somente esses 2 poderiam assimilar e entender aquilo que eu havia entendido. Guardei isso para mim e pouco tempo depois eu resolvi sair da Igreja Central, fui para uma outra igreja, em Anápolis, e lá eu fiz amizade com Elias. Já tinha ouvido falar no Elias, e lá fiz amizade com Elias. E como eu fiz amizade com Elias, nós fomos ficando bem próximos, né? Eu até brinquei com ele esses dias atrás, que eu tive na sua casa, e eu falei, Elias, olha, nós saíamos juntos, comíamos juntos, fazíamos as coisas juntas. E o Elias, como é muito brincalhão, né? Ele falou, olha, cuidado com esse negócio que fazíamos as coisas juntos. O Elias é uma pessoa maravilhosa, né? E então, como eu peguei intimidade com o Elias, e eu falei, Elias, você precisa ler esse livro, Laodiceia e tal, e ele não tinha o livrinho, nunca tinha lido. A princípio ele não me levou a sério, então eu já contei essa história, estou só resumindo aqui para emplacar o entendimento maravilhoso de Romanos 5. E então eu fui obrigado a comprar um livro no Mini Céus, que é uma loja de produtos adventistas de Anápolis, né, que havia lá. Mini Céus. Fui lá, comprei o livrinho, ainda tinha uma edição lá, comprei o livrinho.
Fui até a casa do Elias, numa quinta-feira, hora do almoço, por volta de 1 da tarde, entreguei para ele o livro e falei, olha, eu preciso que você leia esse livro. O Elias, então, depois que eu saí, ele começou a ler o livro e terminou às 5 horas da manhã de sexta-feira. Foi dormir e, por volta de meio-dia, ele me liga. E me liga expressando os seguintes dizeres: PC do céu. Essa foi a expressão dele. Meu amigo, o que é isso? O que esse livro está dizendo não tem nada a ver com a teologia da Igreja Adventista. Ele vai na contramão, ele está em rota de colisão com a escola de pensamento da teologia adventista. Foi exatamente essas palavras que o Elias me disse. Aí, depois de ouvir isso do Elias, eu fiquei aliviado. Foi como se tivessem tirado uma carga dos meus ombros, porque eu pensei, graças a Deus, alguém enxergou o que até então só eu havia enxergado com a leitura desse livro. Mas o que foi que impactou o Elias? É óbvio que o Elias foi impactado por muitas outras coisas, o livro é chocante, mas o ponto central, o foco do choque, aquilo que produziu o choque maior no Elias, foi o que eu vou ler agora para vocês, que consta aqui a página 93. Eu tirei uma cópia, olha só como são as coisas, eu tirei uma cópia do livro que eu dei para o Elias, porque o que eu tinha, eu perdi. Então eu tirei uma cópia do livro, para não ficar sem ele, e o Elias, inclusive, já falou sobre isso, mas como o assunto que nós estamos tratando em Romanos tem a ver com o assunto que eu estou levantando de novo com vocês, que eu estou tratando com vocês de novo, que é a nossa experiência, vamos ler o que consta na página 93 do livrinho Laodiceia. O texto diz assim, no segundo parágrafo, ele está falando, ele está descrevendo aqui, ele está tratando de fazer as aplicações sobre a carta de Cristo à igreja de Laodiceia, lá no capítulo 3 de Apocalipse. Aí ele diz assim, o autor, o segundo item oferecido por Cristo, a Laodiceia, né, é a vestidura branca. Trata-se da justiça de Cristo, tanto a imputada quanto a comunicada. Devemos, entretanto, deixar claro que é a sua justiça imputada que nos qualifica ou nos concede o título para o céu, e não a sua justiça imputada, mas a sua justiça comunicada. A justiça que nos habilita para o céu foi efetuada por nós, mas fora de nós, na vida santa e na morte de Cristo. Irmãos, isso aqui foi o ponto que chocou o Elias. Quando eu li o livro, olha só como as coisas são interessantes. Quando eu li o livro e eu fiquei chocado com a sua leitura, não foi este o ponto que me chamou a atenção. Não foi este o ponto. Foram outros pontos tão chocantes quanto este aqui. Quando ele vai falar da justiça própria, quando ele vai falar de Jó, ele vai identificar o problema de Jó, havia um problema com Jó. Quando ele vai falar sobre a questão dos 144 mil, né? Então eu fiquei chocado com as revelações que o pastor Jack Siqueira faz, eu não sei se ele tem um doutorado. Então o que chocou Elias foi isso, olha, eu vou ler de novo. O segundo item oferecido por Cristo, a Laodiceia, é a vestidura branca. Trata-se da justiça de Cristo, tanto a imputada quanto a comunicada. Devemos, entretanto, deixar claro que é a sua justiça imputada que nos qualifica ou nos concede o título para o céu, e não a sua justiça imputada, mas a sua justiça comunicada. A justiça que nos habilita para o céu foi efetuada por nós, mas fora de nós, na vida santa e na morte de Cristo. Vejam, e depois o Elias, quando ele me liga, ele vai tratar de salientar isso aqui. E eu disse para ele, Elias, eu agora estou sendo duplamente chocado porque eu não havia assimilado a gravidade desta afirmação para a teologia adventista. Porque o autor deixa claro aqui, aquilo que Romanos capítulo 5 deixa claro, meus irmãos. É a justiça imputada de Cristo que nos qualifica para o céu. Portanto, você que considera que é injusto Deus te culpar, Deus imputar a você a culpa pelo pecado de Adão, eu queria que você retrocedesse, que você parasse e refletisse sobre o outro lado dessa história. Ao mesmo tempo em que Deus imputa-nos a culpa do pecado de Adão,
Isso para te condenar. Para te salvar, ele vai ter que imputar a você uma justiça que não é sua, que não é você que produz. Você não tem mais condição de produzir justiça, porque você está numa condição de condenado à morte. Não há mais como você, por você mesmo, reverter a sentença pronunciada sobre a raça humana por conta do pecado de Adão lá no Éden. Não há como você reverter essa sentença. Ela está pendendo sobre as nossas cabeças. Não há nada do que você faça agora poderá mudar a sua condição diante de Deus. Nada do que você, enquanto ser humano que você é, faça de bom, vai mudar a sua situação diante de Deus. É por isso que a justiça que te qualifica com o céu, ou para o céu, a credencial, a chancela que te habilita a entrar no céu, o título que te habilita a entrar no céu, é a justiça imputada sobre você de outra pessoa. Que pessoa é essa que o texto fala? Jesus, o nosso Cristo. Está entendendo agora? Está entendendo a importância do assunto imputação para a nossa salvação? Então, quando Paulo fala sobre isso aqui, na sua epístola aos Romanos, é óbvio que ele vai chocar também a comunidade cristã de Roma, para quem ele escreve. Ele vai chocar. Ele precisava escrever o que ele escreveu, porque os romanos, apesar de terem crido em Cristo, não haviam entendido ainda a questão da salvação, do Evangelho. E isso choca as pessoas até hoje, porque a palavra de Deus tem esse poder de chocar, de chegar e chocar, de mexer com as estruturas emocionais, psicológicas, físicas, morais, espirituais. A Escritura chega e dinamita os nossos falsos fundamentos sobre os quais nós construímos uma falsa vida cristã. Ela dinamita isso com esse entendimento. Portanto, pare de achar que quando Deus imputa sobre você a culpa do pecado de Adão, ele é injusto. Porque para te salvar, ele vai ter que imputar a justiça de outra pessoa sobre você, que é a justiça de Cristo. E é o que o texto, esses versículos que nós lemos, fala. Olha só. Porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça deriva de muitas ofensas para a justificação. Graça de quem? De Cristo. Olha o verso 17. Se a morte reinou pela ofensa de um e por meio de um só, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Olha o verso 18. Portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos para a justificação que dá vida. Você é salvo por conta de um ato de justiça, e esse ato de justiça que te salva não é seu, não veio de você, não proveio de você, não se originou com você, é fora de você. Alguém teve que produzir por você, e esse alguém chama-se Jesus, o nosso Cristo. Está entendendo? Verso 19. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Está vendo só? Obediência de um só, graça de um só, ato de justiça de um só. Estão percebendo como é importante esse assunto da imputação? Outra coisinha para encerrar o vídeo. Esse livro, Laodiceia, eu procurei para comprar e não encontrei mais. Não achei mais. Procurei inclusive no site da Casa Publicadora Brasileira e não encontrei mais. Depois, pesquisando na internet, eu descobri que por conta da publicação deste livro e por conta de sustentar as teses que neles estão, ou que neste livro está, as teses que estão neste livro, sobre justificação pela fé, o pastor Jack Siqueira enfrentou muita perseguição e muita oposição dentro da igreja, dentro do ambiente acadêmico e teológico da Igreja Adventista nos Estados Unidos. E, obviamente, isso deve ter produzido repercussões negativas a respeito deste livro, e a Casa Publicadora Brasileira deixou de publicá-lo, infelizmente. Porque se a Casa estivesse publicando esse livro ainda, eu indicaria a você que é adventista do sétimo dia a ler urgentemente este livro. Urgentemente. Então, o que você vai fazer? Excetuando-se aqueles entendimentos que são exclusivamente adventistas, expressados no livrinho Laodiceia, afinal de contas, Jack Siqueira é adventista, não sei se morreu. Isso você deixa de lado. E você vai aos pontos principais do livro, que é quando ele trata de analisar
evidentemente com base na carta de Cristo à igreja de Laodiceia, as implicações daquilo que Jesus disse à igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia era uma igreja morna, nem fria, nem quente. Era uma igreja morna, e a mornidão significa que a igreja estava imitando com a sua mornidão. O morno não é quente, também não é frio. Ela estava imitando com a sua mornidão as obras boas. E essa mornidão é o quê? É a sua justiça própria. É o fato de ela fazer boas obras, praticar boas obras, se imiscuir na prática da lei, nos exercícios religiosos que a igreja impõe sobre nós. É por conta de tudo isso que a igreja é morna. E se arrepender de algo aparentemente bom é fácil. Se arrepender de um pecado grave, que é cometido normalmente quando você está numa condição de frio, é uma coisa. Mas se arrepender de uma coisa que aparentemente é boa, não é fácil. É por isso que a igreja enfrenta problemas com Deus. E Deus tem que chacoalhá-la de modo a chocar-lhe, né? a estremecer os seus falsos fundamentos. E é por isso que Deus chega com essa mensagem gravíssima à igreja de Laodiceia, que pode muito bem ser uma representação do cristianismo que nós estamos observando hoje. Não é nem frio e nem quente, é um cristianismo que procura imitar, através de seus exercícios religiosos, de suas obras, de suas práticas denominacionais e religiosas, imitar a justiça divina. E isso é tão grave quanto pecar de um modo extremamente negativo e direto. Eu vou encerrando esse vídeo ficou longo, porque eu tinha que fazer essas considerações depois de tratar de estudarmos o capítulo 5 de Romanos. Ok? Se você chegou até aqui, você chegou então num ponto em que você terá que tomar uma decisão. Ou a teologia adventista está correta em afirmar que a imputação da culpa do pecado de Adão é injusta, ou ela está certa quando ela diz isso. E aí ela não concorda, não vai concordar com Romanos capítulo 5. E você estará em maus lençóis por isso, porque você já está sabendo. Se você chegou até aqui, se você é adventista do sétimo dia e chegou até aqui, você já está sabendo. Você já se torna responsável pelas suas ações a partir de agora. Porque é a palavra de Deus que eu estou te mostrando. Não é o entendimento de uma denominação, de uma orientação teológica. É a palavra de Deus. Que Deus te abençoe, que ilumine o seu entendimento, que te guarde e te livre do mal. Em nome do Senhor Jesus. Amém.